professora Margarete, a todos que nos assistem. É um prazer estar participando aqui desse projeto tão bem organizado aí pela professora, que vai falar um pouco da importância então das ciências, principalmente vai falar das mulheres na ciência, né? E hoje mais especificamente da ciência da qual eu faço parte, né? Na qual eu atuo, que é a botânica, né? Então a gente começa pensando um pouquinho sobre o que é a botânica, né? É um ramo da ciência biologia que se dedica ao estudo dos vegetais, tradicionalmente também de fungos e de algas. E hoje em dia ela estuda muitas vertentes sobre esses organismos, né? Tanto sua classificação, quanto sua evolução, né? Como os grupos de vegetais se relacionam, como eles foram sendo selecionados. A gente também estuda dentro dessa ciência aspectos, por exemplo, como a biotecnologia, né? Então, quando a gente fala de biocombustíveis, a questão dos medicamentos, muitos princípios ativos são derivados de substâncias de plantas. Também a relação das plantas com a sociedade em muitos aspectos, incluindo aspectos culturais, então toda aí a parte de alimentação, né, arborização, então tudo isso está dentro do escopo da botânica. A botânica é conhecida como ciência amabilis, né, do latim, então a ciência amável, porque ela estuda, então seu objeto de estudo são esses organismos tão maravilhosos. E daí a gente pensa um pouco, né? Como é que alguém decide ser botânica? Na verdade, a gente decide primeiramente ser biólogo, né? Porque a gente tem que fazer um curso de ciências biológicas. Agora, esse amor pelas plantas, né? Essa proximidade vem de muito cedo. Eu lembro muito dos meus avós gostarem demais de plantas, né? Depois meus pais também, e eu tenho recordações muito afetivas, por exemplo, quando eu viajava nas férias, eu sou da capital de São Paulo, mas eu viajava para o interior onde meus tios avós tinham laranjais. E eu achava muito linda, né? Sempre gostei demais daquelas plantas e também me encantava a ideia de pensar que depois tinha o mel da abelha, né? Que polinizava aquela flor da laranjeira. Eu achava tudo isso muito encantador. Eu acho que uma outra influência fortíssima é a influência escolar, né? Eu estudei durante toda minha trajetória acadêmica aí do ensino básico no mesmo colégio, no Colégio de Santa Inês, lá no centro de São Paulo, no bairro do Bom Retiro, um bairro bem tradicional da colônia, inicialmente da colônia italiana, depois várias outras, né? E no segundo ano do ensino médio, meu professor, o João Carlos Nussi, que depois fez doutorado na USP também, ele me convidou para fazer a catalogação das plantas do lindo jardim que tinha na minha escola, né? Então isso também foi um incentivo enorme. Depois, quando eu estava no cursinho para entrar na faculdade, porque eu não entrei direto não, viu, pessoal? Eu tive que fazer um ano de cursinho, estudar um pouco a mais. Então, quem está nessa situação, quem tem filho nessa situação, é normal, né? A gente tem que correr atrás. Eu tive uma palestra no cursinho com uma das grandes damas da botânica, que é a professora Nanusa de Menezes, lá do meu departamento, do Departamento de Botânica do Instituto de Biociências da USP, e ela fez um relato muito encantador, né, sobre o que ela trabalhava, como ela gostava das plantas e da aplicação de toda essa ciência. Então é por isso que eu fui para essa área. Na minha iniciação científica, no meu mestrado e no meu doutorado, eu estudei algas marinhas, né? Então, meu objeto de estudo não tinha flores, mas mesmo assim eram organismos muito interessantes, com aplicações muito importantes, né? As algas marinhas têm várias aplicações interessantes. E eu fiz isso sob a orientação também de uma pesquisadora mulher, a professora Estela Maria Plastino, e foi um tempo ótimo. Fiz parte do meu doutorado em universidades lá da Suécia, também em colaboração com duas co-orientadoras mulheres. Tive orientação também da professora Mariana Cabral de Oliveira, aqui de São Paulo também, e foi um período muito legal.
de muito estudo, né? E é interessante, eu acho que a gente precisa falar, né, como dica para as meninas que querem ser cientistas, sim, a gente consegue, né? É importante pensar que a gente tem obstáculos, como em qualquer outra profissão, inclusive obstáculos que estão mais relacionados com o fato da gente ser mulher, né? Por exemplo, agora na pandemia eu escutei vários amigos, colegas, homens falando: nossa, eu tô trabalhando em casa, mas tá tão tranquilo, porque às vezes na universidade a gente tem muita coisa burocrática para fazer, muita gente chamando, né? Aqui eu tô tranquilo. No nosso caso, quem é mulher e quem tem filho pequeno, principalmente, foi o contrário, né? A gente até se atrapalhou muito com as coisas porque a gente tem que dar conta de várias coisas, né? Então as mulheres acabam sendo sobrecarregadas em vários sentidos. Mas no geral é uma profissão encantadora, né? A gente consegue sim, a gente dá conta, e hoje em dia a gente vê muitas pesquisadoras que são mulheres e a gente espera que isso aumente cada vez mais, né? E a gente espera que esse projeto que está se iniciando tão importante, do qual eu estou tendo a honra de fazer parte aqui nesse momento, dê muitos frutos e inspire vocês. Obrigada pela participação, até uma próxima oportunidade.